principal driver para trazer as pessoas continua sendo a parte zoológica e a educação ambiental. Os pais querem passar esses valores de preservação, de sustentabilidade, de conservação para os filhos, que estão numa idade crucial para assimilarem toda essa informação, e é o que vai formar a personalidade dessa criança e vai dar a linha orientadora do futuro dessa criança. A oferta que nós damos aos nossos visitantes é composto, digamos, por três vertentes. A vertente zoológica, não é? A vertente aquática, que é fruto dos nossos investimentos recentes, e também a vertente mecânica, de atrações mecânicas. As novas atrações é o elemento essencial para manter a procura regular dos visitantes no Zoomarine. Antes de sabermos o que vamos abrir, ouvimos o visitante, fazemos os nossos estudos para depois planificar quais vão ser as novas atrações. Para consolidar o visitante atual e para atrair também novos visitantes é o elemento crucial. Vamos anualmente a 2 feiras internacionais dos vários fornecedores que se fazem especialmente em Orlando e em Londres, também há uma feira muito especial. E vamos procurar o que os outros parques estão a fazer, o que os outros parques estão a inovar, qual é que é o resultado, qual é que é o retorno dessas atrações para depois implementar aqui no Zoomarine. Como é que caracteriza aquilo que são os públicos-alvos do Zoomarine? O público-alvo do Zoomarine é a família, em primeiro lugar. São pais dos 25 aos 45 anos de idade que têm filhos na faixa dos 4 até os 12 anos de idade. Não se vê muitos teenagers no Zoomarine de forma independente, vêm sempre através da família, e o nosso propósito é exatamente esse, ou seja, dar um dia inesquecível, dar um dia cheio de diversões e experiências, em segurança. Em segurança também é uma variável que nós ponderamos muito no que toca a novas atrações. É preciso ser uma atração segura para a família e para todos, dos 4 até o pai, e é um elemento crucial para sabermos quais vão ser as atrações. Nós inauguramos como jardim zoológico e o peso da parte aquática e da parte mecânica são ingredientes que fazem com que o dia se torne completo. Na parte do mercado estrangeiro temos os 52%. Os ingleses têm um peso muito grande, não é? Todos sabemos que o Algarve, o inglês é crucial para a região e não é diferente no Zoomarine. Só o inglês representa 30% dos nossos visitantes totais e 60% dessa fatia estrangeira que falamos. Mas há um denominador comum, que é para comunicarmos com os ingleses, com os irlandeses, com os holandeses e os espanhóis, que começam também a ganhar peso de forma crescente nos últimos 3, 4 anos, com taxas de crescimento significativas, mas o denominador comum é o produto. Temos um produto único, temos um produto diferente, temos um produto em que qualquer pessoa que esteja de férias procura, que é um dia repleto de emoções e experiências, que na verdade vão tornar este momento, este dia no Zoomarine, uma experiência para a vida. Portanto, o produto normaliza toda essa comunicação e que se torna mais simples, mais eficaz. E em termos de veículos, comunicamos nas formas habituais, televisão, apostamos em campanhas lá fora, principalmente no mercado espanhol, apostamos em feiras internacionais, tanto em Londres, quanto na Holanda, quanto na Espanha. Comunicamos o produto Zoomarine, também comunicamos a região, que também tem um poder de atratividade gigantesco. Nos últimos anos, estamos a apostar muito no digital, não é? Com estratégias diferenciadas para os vários mercados, o tipo de comunicação ao público que queremos comunicar. Portanto, o digital, como todos, está a ganhar um peso gigantesco na estratégia de comunicação. Em termos de sustentabilidade, que é uma palavra-chave do nosso dia a dia, não é? É a nossa missão, é uma das nossas missões. Em breve, 1, 2 meses, iremos instalar cerca de 2 hectares de painéis fotovoltaicos, cerca de 2.500 painéis
que vão permitir ao Zumarine consumir cerca de 50% do seu gasto com energia. É um desafio, temos todos que caminhar nesse sentido, portanto temos a confiança de que também é um passo importante, não só para nós, em termos de custos, mas também como dar o exemplo que temos que caminhar para energias verdes. Outro projeto muito giro, muito interessante, que as pessoas, o visitante, não têm o conhecimento, é que nós vamos captar a água diretamente ao mar. A água entra na nossa central de tratamento, é tratada e depois é distribuída para todos os espelhos de água do Zumarine. Assim protegemos a água, nós estamos no Algarve, também é preciso proteger a questão da água, mantemos os nossos lençóis freáticos e contribuímos para que seja um ciclo saudável. Sabemos que toda a região se desenvolveu muito com o contributo do Zumarine, não é? O impacto direto, podemos dizer que nós empregamos cerca de 500 pessoas ao ano, não é? Somos 150 fixos, mas depois, pela operação, chegamos ao número de 500, 550 pessoas ao ano. Portanto, é um contributo direto a todas essas 500 famílias e também, se formos considerar os fornecedores, a cadeia de serviços, desde os agentes, estamos a falar que esse número triplica. Portanto, o impacto é muito grande, de forma direta, de forma indireta, e também um impacto social. O nosso sonho é tornar o Zumarine num grande parque que possa dar o salto para um destination, tendo também uma parte, se possível, não é? E estamos a trabalhar para isso, já existem projetos, já existem planos de hotel, portanto, dar esse salto gigantesco para um futuro breve.